Seja bem-vindo ao Código da Visibilidade. Meu nome é Jorge Souza e eu te ensino a acelerar a sua carreira sem puxar saco ou fingir ser quem você não é. Hoje vamos falar sobre um problema que impede profissionais competentes de crescerem dentro das empresas, conquistarem respeito e serem lembrados pelas oportunidades mais importantes. Pense nisso por um momento. Existem pessoas ao seu redor que talvez saibam menos do que você, ganham mais do que você, talvez tenham menos experiência que você, mas o salário é maior que o seu. E ainda assim, parecem estar sempre na sua frente. Elas são chamadas para as reuniões que importam. Você fica com as sobras. Elas recebem os projetos mais relevantes. Você fica com os projetos que ninguém quer. Elas são lembradas quando surge uma promoção. Você é como se não trabalhasse na empresa. É como se simplesmente você não existisse. Não porque são mais inteligentes que você, mas porque são mais visíveis. E visibilidade, na maioria dos casos, começa com a voz. Repita comigo. Visibilidade de valor começa com sua voz. Você já teve uma boa ideia, mas ficou em silêncio? Já saiu de uma reunião pensando, eu deveria ter falado aquilo? Ou então sentiu o coração acelerar quando alguém disse, Fulano, o que você acha disso? Se sim, essa aula é para você. E eu quero te fazer uma promessa. Até o final desta aula, você vai descobrir o verdadeiro motivo pelo qual seu cérebro faz você travar justamente quando mais precisa falar. E mais importante, vai aprender um exercício simples que pode começar a reprogramar essa resposta já na sua próxima reunião. Mas antes, você precisa entender uma coisa que quase ninguém explica sobre o medo de falar em público. Antes de entender o que é a vergonha ao falar em público, precisamos entender o que ela não é. Vergonha não é falta de inteligência. Vergonha não é falta de conhecimento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vergonha não significa que você não tem capacidade para liderar. Existem líderes que são tímidos. Na verdade, muitas pessoas extremamente competentes sofrem com isso. É quase um paradoxo. Quanto mais uma pessoa sabe, mais ela teme errar diante de outras pessoas. Quanto mais ela se importa com o trabalho, mais ela teme ser mal interpretada. A competência, em muitos casos, aumenta o medo, porque aumenta a consciência do que está em jogo. O problema é que elas confundem comunicação com mera exposição. Quando pensam em falar, imediatamente imaginam um julgamento. Imaginam pessoas criticando. Imaginam erros cometidos. Tudo isso é como se um filme passasse na sua mente das coisas que vão dar errado. Você imagina constrangimento. É como se, antes mesmo de você abrir a boca, a mente já estivesse projetando uma espécie de filme catastrófico, com plateias hostis, silêncios constrangedores e expressões de desaprovação. O problema é que esse filme nunca existiu. Ele foi criado pelo seu próprio cérebro como um mecanismo de defesa. E o cérebro interpreta essa situação como uma ameaça. E aqui está o detalhe mais interessante. Se você tentar combater esse medo do mesmo jeito que a maioria das pessoas faz, provavelmente só vai fortalecê-lo. Daqui a pouco vou mostrar exatamente por quê. Por isso surgem sintomas como mão suando, voz tremendo, branco mental, coração acelerado, medo de ser julgado. Tudo isso em função do filme que você criou na sua mente. Esses sintomas não são fraqueza, são a resposta do seu sistema nervoso a algo que ele interpreta como perigo. O mesmo mecanismo que fazia nossos ancestrais fugirem de predadores é ativado quando você precisa apresentar um relatório na frente do time, por exemplo. O cérebro não distingue um leão de uma sala de reunião, cheia de colegas. Para ele, exposição social é, em algum nível, uma ameaça à sobrevivência. A vergonha ao falar em público é, na maioria das vezes, um mecanismo de proteção social. Seu cérebro acredita que errar diante das pessoas pode prejudicar sua aceitação no grupo.
Por isso ele tenta te manter em silêncio. Pense no cérebro como um guarda-costas super protetor, super cuidadoso. Ele quer te proteger de qualquer constrangimento social. Então, antes mesmo que você tente falar, ele aciona o alarme. Perigoso, recue, fique quieto. O problema é que esse guarda-costas está desatualizado. Ele foi programado para um mundo em que exclusão social significava literalmente morte. Hoje, o silêncio é que mata a sua carreira. O problema, no ambiente profissional, quem permanece invisível raramente é lembrado para oportunidades importantes. Isso acontece porque o cérebro humano toma decisões com base no que consegue perceber. Seu gestor não consegue valorizar uma competência que nunca aparece. Não é uma questão de justiça, é uma questão de percepção. Agora vem a boa notícia. Superar a vergonha ao falar não é apenas uma questão de confiança, é uma oportunidade de aumentar sua influência, sua visibilidade e suas chances de crescimento na empresa. Pense em comunicação como uma alavanca. Uma alavanca não cria força onde não existe, ela multiplica a força que já está lá. Suas competências técnicas, suas ideias, seu conhecimento acumulado, tudo isso já existe dentro de você. A comunicação é o mecanismo que faz esse valor chegar até as pessoas certas, no momento certo, de forma que elas consigam enxergar e reconhecer. Sem a alavanca, você carrega o peso sozinho. Com ela, o mesmo esforço produz resultados muito maiores. Observe alguns exemplos. Exemplo número 1. Muitas pessoas acreditam que o empresário e investidor Warren Buffett, conhecido como Oráculo de Omaha, sempre foi um comunicador nato. Mas ele admitiu que tinha tanto medo de falar em público que evitava situações em que precisasse se apresentar. Ele decidiu enfrentar esse medo estudando comunicação. Buffett chegou a se inscrever em um curso de oratória e depois desistiu antes mesmo de começar, de tanto medo. Depois voltou, fez o curso e transformou completamente a sua relação com a palavra, com a comunicação. Ele disse no documentário da HBO, Become Warren Buffett, no meu escritório, você não vai ver o meu diploma da Universidade de Nebraska e não vai ver o diploma de mestrado que consegui na Universidade de Columbia. Você verá o meu certificado do curso de Dale Carnegie. Hoje, ele é reconhecido como um dos comunicadores mais influentes do mundo dos negócios. Existe uma razão para isso funcionar. Toda vez que você enfrenta uma situação de comunicação e percebe que nada de grave aconteceu, seu cérebro reduz um pouco a sensação da ameaça. Em psicologia, isso é chamado de exposição gradual. Quanto mais evidências positivas você acumula, menor fica o medo. E isso é uma estratégia muito boa a se utilizar. Exemplo número 2. O também muito conhecido Flávio Augusto da Silva é outro exemplo de pessoa que admitiu que é tímido. Isso não impediu de sair da favela do Rio de Janeiro e construir um império na área de educação, um estádio de futebol e a maior liga de empresários que já fatura na casa do bilhão, a MLS. A timidez não desapareceu. Ela foi colocada em seu devido lugar. Flávio aprendeu que timidez é uma característica da personalidade, não uma sentença. Você pode ser tímido e ainda assim se comunicar com clareza, com propósito, com impacto, com intenção. A diferença está em decidir que a mensagem é mais importante do que o desconforto de transmiti-la. Mas existe um detalhe que diferencia pessoas como Warren Buffett e Flávio Augusto da maioria das pessoas. Não foi apenas coragem, foi estratégia. E daqui a pouco eu vou mostrar exatamente qual é essa estratégia. Diversos alunos de comunicação descobrem algo surpreendente. As pessoas não são promovidas pelas suas competências técnicas. Elas são promovidas porque conseguem tornar suas competências visíveis. Isso é um fato. Existe uma máxima que diz assim: não basta fazer bem feito, precisa parecer bem feito. Isso não é hipocrisia, é realidade. Se ninguém sabe o que você entrega, o que você pensa e o que você é capaz de fazer, ninguém pode valorizar.
Você pode ser o melhor profissional da sala e, mesmo assim, ser o último a ser lembrado. Você pode ser o mais inteligente e, ainda assim, o mais ignorado. E aqui surgem algumas ideias na sua cabeça que são muito, mas muito comuns. Talvez você pense da seguinte maneira: eu não levo jeito para falar. Olha só, isso é um mito. Comunicação não é talento. Nunca foi questão de talento. É questão de habilidade. E habilidade pode ser treinada. Ninguém nasce sabendo nadar, ninguém nasce sabendo dirigir, ninguém nasce sabendo fazer uma apresentação. O que parece jeito natural em um bom comunicador é que quase sempre horas de práticas acumuladas ao longo do tempo se fizeram necessárias. O que você vê numa reunião de trabalho é o resultado de muitas tentativas nos bastidores. E continue comigo, porque existe uma diferença enorme entre vencer a timidez e vencer o medo de falar. A maioria das pessoas confunde essas duas coisas. Pode ser que também você pense assim: sempre fui tímido. Timidez não impede ninguém de aprender a acelerar sua carreira. Existem excelentes comunicadores que continuam tímidos. Flávio Augusto é um exemplo, Warren Buffett é outro exemplo. A diferença é que aprenderam a agir apesar da timidez. Talvez, na empresa em que você trabalha, pode ser que exista alguma pessoa em cargo de gestão que seja tímida. Ser tímido é como ser canhoto, não é um defeito, é uma característica. E assim como um canhoto pode aprender a escrever com a mão direita, sem deixar de ser canhoto, uma pessoa tímida pode aprender a falar em público sem deixar de ser tímida. O objetivo não é mudar quem você é ampliar o que você consegue fazer. E continue comigo, porque existe uma diferença enorme entre vencer a timidez e vencer o medo de falar. A maioria das pessoas confunde demais essas duas coisas. Ainda pode ser que você pense: tenho medo de errar. Todos erram. Todos erram. Eu, você, quem você conhece, quem você é mais próximo, quem você é mais distante, todo mundo erra. O que diferencia profissionais influentes é que eles entendem que um pequeno erro não destrói a sua credibilidade. Na maioria das vezes, as pessoas sequer percebem o erro que você acredita ter cometido. Existe até um nome para isso na psicologia: o efeito holofote. Nosso cérebro acredita que todos ao nosso redor estão nos observando com a mesma intensidade com que nós nos observamos. Mas não estão. As pessoas estão preocupadas com elas mesmas. Quando você tropeça em uma palavra ou esquece um dado, os outros raramente percebem. E quando percebem, raramente se importam tanto quanto você imagina. O holofote que você sente brilhando sobre você existe, em grande parte, apenas na sua cabeça. Deixe-me te contar um segredo. O erro, ainda que seja cometido, pode ser usado para você se aproximar das pessoas, porque tudo é questão de estratégia. Continue comigo, porque existe uma diferença enorme entre vencer a timidez e vencer o medo de falar. A maioria das pessoas confundem muito essas duas coisas. Agora vamos para a parte prática. Mas antes de ensinar o caminho certo, preciso mostrar o erro que faz milhares de profissionais permanecerem travados por anos. Porque, se você continuar cometendo esse erro, nenhuma técnica vai funcionar. A maioria das pessoas tenta vencer a vergonha do jeito errado, fazendo uma única coisa: vou tentar me sentir 100% confiante. Esse é o erro. Porque você não precisa de 100% de confiança. 100% de autoconfiança. O que você precisa é 51%, e isso já basta. E confiança vem depois da ação. Quem espera sentir confiança primeiro acaba nunca falando. É como esperar entrar em forma antes de começar a academia. Não funciona. Você tem que ir para a academia primeiro. Isso acontece porque nosso cérebro aprende através da experiência e não através da expectativa. Você pode repetir 1000 vezes: eu sou confiante. Enquanto ele não experimentar uma situação real e perceber que está seguro,
continuará reagindo da mesma maneira. Esperar a confiança chegar antes de agir é como esperar que o sol nasça para acender uma fogueira. A fogueira é o que cria a luz. Da mesma forma, são as suas ações, mesmo imperfeitas, mesmo com o coração acelerado, que criam confiança. Não existe outro caminho, não existe atalho. A confiança é sempre uma consequência, nunca uma pré-condição. O caminho correto, a maneira correta de você controlar a timidez e falar em público é reduzir a pressão e aumentar a exposição gradualmente. Imagine que a comunicação em público é como entrar em uma piscina fria. Tem gente que tenta pular de cabeça e sai traumatizada. Tem gente que fica parada na beira, olhando, esperando a coragem perfeita e nunca entra. O jeito mais simples é ir entrando aos poucos. Primeiro os pés, depois os joelhos, depois a cintura. O corpo vai se adaptando. A temperatura vai parecendo menos extrema. E em pouco tempo você está dentro da piscina sem perceber como chegou lá. Eu chamo isso de escada da visibilidade. Você não começa falando para 100 pessoas. Você sobe um degrau por vez. Cada degrau tem uma função específica, provar para o seu próprio cérebro que falar não é perigoso. Cada vez que você sobe um degrau e sobrevive, e você sempre sobrevive, seu sistema nervoso recalibra. Ele registra: ok, falei, não morri, não fui expulso, não perdi o emprego. E fica um pouco mais fácil da próxima vez. Pode parecer simples, mas existe um motivo pelo qual organizei exatamente nessa ordem. Se você pular degraus, vai sentir muito mais ansiedade do que precisa. Siga os seguintes passos, que eu vou passar para você agora. Passo número 1. Faça uma pergunta em uma reunião. Não tente impressionar, apenas participe. Uma pergunta é o ponto de entrada mais seguro. Ela transfere o protagonismo para outras pessoas. Você não precisa ter a resposta certa, você só precisa ter a curiosidade genuína. Você poderia explicar melhor esse ponto? Ou como isso impacta o prazo? São contribuições reais que mostram presença e atenção e custam muito pouco em termos de exposição. Por que isso funciona? Porque fazer perguntas reduz a sensação de julgamento. Você participa da conversa sem carregar a responsabilidade de ter todas as respostas. O cérebro interpreta isso como um ambiente mais seguro. Passo número 2. Faça um comentário simples. Algo que complemente a conversa. Não precisa ser a ideia do século. Um comentário como: faz sentido o que João disse, e eu acrescentaria que já é o suficiente para marcar presença e mostrar que você está engajado. A função desse degrau é sair do papel do espectador e começar a ocupar o papel de participante. Esse passo funciona porque seu cérebro começa a perceber que falar algumas frases não produz consequências negativas. Você está aumentando sua tolerância à exposição, aumentando o seu nível de consciência. Passo número 3. Compartilhe uma opinião. Mesmo que ela seja curta, mas compartilhe a sua opinião. A opinião é diferente de comentário. Opinião implica posicionamento. Isto é, você defende um ponto de vista. Eu acredito que a melhor abordagem aqui seria X. Porque isso exige um pouco mais de coragem. Porque você está colocando o seu ponto de vista em jogo. Mas é exatamente por isso que tem mais valor. Quem opina é quem influencia. E ponto de vista nós pegamos emprestado, certo? A leitura te traz muito disso. Amplia o seu campo de visão. Esse é o ponto em que sua identidade começa a mudar. Quando você expressa opiniões regularmente, deixa de se enxergar como alguém que apenas escuta e passa a se perceber como alguém que influencia. Passo número 4. Explique uma ideia por 2 minutos, sem se preocupar em ser perfeito. 2 minutos é pouco, mas para quem está treinando a voz, 2 minutos pode parecer uma eternidade. E tudo bem.
O objetivo não é fazer uma performance impecável, é completar o ciclo, ter uma ideia, comunicá-la e perceber que o mundo continuou girando mesmo depois disso. 2 minutos parecem pouco, mas são suficientes para ensinar seu cérebro que ele consegue organizar ideias sob pressão. Passo número 5. Conduza uma pequena apresentação no trabalho. Apenas depois de dominar os degraus anteriores, claro. Agora você está pronto para um nível maior de exposição. Não porque o medo desapareceu, mas porque você acumulou evidências suficientes de que consegue lidar com ele. A apresentação não precisa ser um espetáculo. Precisa ser honesta, clara e sua. A cada degrau concluído, seu cérebro recebe uma nova evidência. Falar não é perigoso e você reforça isso. E é exatamente assim que a confiança é construída. Tijolo por tijolo, evidência por evidência, degrau por degrau. Quando você chega aqui, a apresentação deixa de parecer um salto no escuro. Ela se torna apenas o próximo degrau de algo que você já vinha praticando. E aí a sua confiança está sendo construída, está sendo aumentada, reforçada. Eu vou deixar um exercício para você fazer durante a semana. É um exercício simples. Parece pequeno, mas é justamente essa simplicidade que faz ele funcionar. Faça o que eu vou te dizer agora. Durante os próximos 7 dias, aplique a escada da visibilidade. Escolha apenas uma situação profissional. Pode ser uma reunião presencial ou online. Seu objetivo não é impressionar ninguém. Esqueça isso de impressionar. Seu objetivo é fazer uma contribuição verbal, como uma pergunta, uma observação, uma opinião. Aqui, gradativamente, você começa a se expor. Depois que você fizer isso, você deve anotar o seguinte: o que aconteceu? O que você imaginava que aconteceria? E o que realmente aconteceu? Registrar por escrito o que você imaginava e o que realmente aconteceu ensina seu cérebro a substituir suposições por evidências. E isso te deixa muito mais preparado. Com o tempo, essa nova memória reduz naturalmente a ansiedade nas próximas situações. Esse exercício de comparação é poderoso porque ele coloca o seu cérebro frente a frente com a realidade. Na maioria das vezes, o que você imaginou era muito pior do que o que aconteceu de verdade. E quando você registra isso por escrito, você cria um arquivo de evidências. Um arquivo que prova, com fatos concretos, que você consegue se expressar, que sobreviveu, que foi ouvido. Com o tempo, esse arquivo se torna mais poderoso do que qualquer técnica de respiração ou afirmação positiva. Você perceberá que o medo costuma ser muito maior do que a realidade. Se você sente vergonha ao falar em público ou em reuniões importantes no seu trabalho, saiba de uma coisa: o problema não é a sua capacidade. Nunca foi questão de capacidade. O problema é que você ainda não acumulou evidências suficientes e que consegue se expressar sob pressão. E essas evidências são construídas através da prática. Não existe versão sua que acorda um dia sem nenhum medo e começa a falar com facilidade. Essa versão não existe para ninguém. O que existe é a versão que decide agir mesmo com o coração acelerado. Quem faz a pergunta, mesmo com a voz um pouco trêmula, que compartilha a opinião mesmo sem ter certeza de que será bem recebida. Essa versão é construída um degrau por vez. Porque a visibilidade não acontece quando você deixa de sentir medo. Ela acontece quando você decide agir apesar dele. Eu sou Jorge Souza e eu te ensino a acelerar sua carreira sem puxar saco ou fingir ser quem você não é. Sem bajulação. No próximo episódio, vou mostrar um erro ainda mais silencioso. Por que algumas pessoas falam bastante e continuam invisíveis dentro da empresa? Com certeza você conhece alguém assim. Você vai descobrir que quantidade de palavras nunca foi sinônimo de influência. Lembre-se, tudo é questão de estratégia. Tudo é questão de estratégia.
Quem não comunica valor, deixa que os outros definam seu valor. Inscreva-se no canal, caso não seja inscrito, compartilhe esse vídeo. Nós nos vemos no próximo episódio de O Código da Visibilidade.